É hora de guarnecer, está começando São João no Maranhão. Na verdade, nós já começamos, né? Então é hora de acender a fogueira, é hora de se animar e animar também com forró. E, gente, aqui também não pode faltar papo e papo de qualidade. Então, se você acha que conversa, inclusão, acessibilidade é uma coisa que não é boa para você, passe para outro canal. Agora, se você acha que conversa, diversidade, inclusão é algo que a gente tem em comum, fica aqui, pois está começando mais um Papo de Cadeira. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. Aqui no Maranhão nós temos o Bumba Meu Boi que pulsa, temos o cacuriá, temos o tambor de crioula, várias manifestações culturais. Mas também temos o forró, e o forró pé de serra, aquele forró raiz. E hoje nós temos uma artista que carrega no coração esse forró, que preenche o nosso Nordeste de alegria. Com vocês, Paula Nordestina. Quem quer beijar a minha boca? Eu tô na barraca do beijo. Quem quer beijar a minha boca? Eu tô na barraca do beijo. Me periquitei toda pra te encontrar. Zabumba sacode o meu coração. E nesse arraia eu não fico só não. Mas menino, nesse arraia eu não fico só não. Ah, pequeno, tu cuida que meu cheiro tem flor. E nesse shot vou raiar o dia pra no teu peito acender amor. Ah, pequeno, tu cuida que meu cheiro tem flor. E nesse shot vou raiar o dia pra no teu peito acender amor. É hoje que eu beijo na boca. E quem quer beijar a minha boca? Eu tô na barraca do beijo. Quem quer beijar a minha boca? Eu tô na barraca do beijo. Me periquitei toda pra te encontrar. Zabumba sacode o meu coração. Nesse arraiar eu não fico só não. Nesse arraiar eu não fico só não. Ah, pequeno, tu cuida que meu cheiro tem flor. E nesse shot vou raiar o dia pra no teu peito acender amor. Ah, pequeno, tu cuida que meu cheiro tem flor. E nesse shot vou raiar o dia pra no teu peito acender amor. Isso é barraca do beijo, meu filho. Gente, quem não gosta de um beijinho, né? E que música maravilhosa, Paula Nordestina, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui nesse espaço, um papo de cadeira, falando um pouco sobre forró, né? Que é tudo gostoso, acessibilidade, tudo misturado, tá tudo junto, Tá né? tudo junto, né, Paula? Muito obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço. E olha, gente, essa mulher tem uma agenda bem lotada, viu? E a gente fica muito feliz de saber que os nossos artistas estão cantando, que estão trabalhando. Isso me deixa extremamente feliz. Isso é muito bom. Gosto quando os artistas assim são difíceis, mas porque estão com a agenda cheia. Então isso é bom.
Paula, é um prazer te receber. Estou muitíssimo feliz de te receber no Papo de Cadeira. Muito obrigada mais uma vez. A gente tem trabalhado aí, já são 7 anos, fazendo forró pé de serra, né? Trabalhando o forró em geral aqui no Maranhão, fora do Maranhão também, que a gente tem levado o Maranhão junto com a gente, para onde a gente vai. E esses espaços que a gente tem hoje, né, essa agenda lotada, como você está falando, é mais de uma construção de formiguinha mesmo que a gente veio fazendo, e esse ano a gente conseguiu fazer os nossos próprios shows, né, realizar nossa própria agenda, e deu super certo, e a gente está muito feliz com isso. Como é essa recepção lá fora, quando vocês chegam? Porque, cara, é muito massa o som que vocês fazem. Você tem uma energia incrível que levanta todo mundo. Como é essa recepção lá fora? Lá fora é sempre maravilhoso, assim, o forró lá fora também é muito forte. Então, eu digo lá fora, assim, em alguns estados que eu tive presente, como São Paulo, né, tem muitas casas de forró, já tive a oportunidade de cantar. Também tive a oportunidade de cantar no Rio, eu estive recente esse ano, 2026, em janeiro, em 5 casas de show, fazendo uma turnê. E aí a recepção foi muito calorosa, muito maravilhosa. O forró é muito forte no Rio de Janeiro. E a gente chegou assim, esquentado, querendo fazer um forró gostoso aqui também. E criou aí o baile do esquenta, que o povo abraçou aqui no Maranhão e quis mais, a gente continuou fazendo. Então fala um pouquinho sobre o que é o baile do esquenta. O baile do esquenta, eu tenho um projeto chamado Arraiada Nordestina. Então a gente criou toda uma estrutura para poder divulgar esse arraiá e que as pessoas fossem construindo aos poucos essa vontade de ir também no nosso arraiá. E aí dentro desse cronograma a gente faz shows em algumas casas, restaurantes que aceitam o nosso formato de show forró pé de serra, né? Que aceite remover um pouco das cadeiras para ter um espaço para o baile. Precisa dançar, Exatamente, né? porque as pessoas se sentem convidadas a estar no meio do baile ali dançando. A gente dá uma aula antes de forró, de forró, contrata um professor, uma escola de dança parceira, sempre está com a gente. Então as pessoas já entram nessa experiência, chegam, e elas chegam bem cedo, viu? Cedinho no horário, elas estão lá às 7 horas, já está a casa cheia, para fazer a aula, e termina a aula e o forró come solto. Aí é muito bonito. É uma alegria ter trazido esse projeto aqui para São Luís, ser pioneira aqui nesse projeto e também ter recebido uma resposta boa do público, porque às vezes a gente vai testando, né? E a gente vai sentindo se o público gostou, se o público quer mais, o público pede bis. E aí deu tudo certo, o público gostou mesmo. E a gente finalizou, né, recente, agora de maio, essa temporada do Baile do Esquenta com muita alegria, com mais de 2 milhões de visualização na internet, casa lotada, mais de 3 meses fazendo 3 vezes o forró pé de serra na capital, com casa cheia e o povo pedindo bis. Tu acredita? Que bom, isso é maravilhoso. Paula, em um mercado marcado pelo meu boi, pelas nossas tradições, né? As tradições, manifestações afro-maranhenses, como o forró conquistou esse espaço fora e dentro do Maranhão? Porque que a gente tem uma característica muito própria, né? E o forró muitas vezes não é difundido. Então, como foi? Tu já falou que foi esse trabalho de formiguinha, mas como foi essa construção? Assim, em relação ao Maranhão, ao forró do Maranhão, ele é muito diversificado, não é só o pé de serra. Então, assim, quando a gente fala Maranhão, aí vem o piseiro, vem os paredões. Então, o forró, ele é muito forte no Maranhão, fortíssimo. O bumba-boi também é muito forte, mas o forró, principalmente no interior, nos interiores, são muito fortes. Sim. E o forró pé de serra, a gente veio compreender, esse tempo todo que eu tenho estudado, que eu tenho vivido o forró pé de serra, já chegando aí a 8 anos de forró, eu senti mais força agora, quando a gente começou a fazer o baile. Eu já tinha visto muitos movimentos na capital, fora da capital também, que eu conheço alguns grupos que fazem o movimento e permanecem para fortalecer o forró. Mas com o baile do esquenta eu vi meio a população, tanto do Maranhão, daqui de São Luís, de fora do interior e de fora, que vem visitar,
pedindo para fazer mais, e essa força foi que me acendeu assim, meu Deus, o forró, olha como ele é visto aqui. É muito bom, é muito gratificante ver que o povo ama o forró também. Da mesma forma que ama também o bumba boi, que ama o reggae, que a nossa capital é diversa, a cultura é linda e rica. E o forrozinho tá ali inserido. Então, assim, é só alegria saber que tem um público grande do forró pé de serra. Já voltado para o interior do Maranhão, a gente tem essa diversidade gigante. E o povo Sim, meio tem que muito. mistura. Eles gostam também do pé de serra, mas é uma mistura que já foge um pouco assim, até da minha explicação, porque é algo que eu poderia estudar um pouco mais, mas que eu já vejo quando eu viajo nos interiores. Eu vejo o povo curtindo muito um forró no paredão, que é um estilo um pouco diferente, numa vaquejada, que é um pouco diferente. E por aí vai, o forró é forte. Mas a Paula tá lá. Porque uma coisa que eu sei dizer, o forró é forte. E a Paula Nordestina tá aí, meu filho. Você é uma das vozes femininas que reside, né? Que é resistência, né? No forró maranhense. Ser uma dessas mulheres em um universo ainda um pouco complicado é muito desafiador? Bem no começo foi, mas assim, mas tudo que a gente está aprendendo, a gente encontra um pouco de dificuldade porque a gente ainda não sabe, né? Então, como voz feminina, dentro do forró pé de serra, eu sempre encontrei, assim, pessoas que deram espaço. Então, assim, eu posso dizer que não foi tão, assim, complicado. Mas para construir um espaço de realmente fazer um show e tudo mais, eu tive que realmente eu mesma arregaçar as mangas, ir lá e fazer acontecer. Então a gente vê isso, não vejo só como uma voz feminina, mas eu acho que todo artista que está começando, todo artista que está caminhando aí, tem uma jornada já, eu acho que isso é uma coisa de aprender, de superar. E as mulheres estão aí para mostrar que a gente também é força, resistência, e que a gente pode ocupar vários lugares, o lugar que a gente quiser. E eu acho, Paula, que você tem feito uma construção e uma força muito importante, e eu acho que isso também é caminho, né? É caminho para outras que virão, é honrar aquelas que vieram antes de você, Sim, sim. né? Então eu acho isso de extrema importância para a nossa cultura, né? Para a cultura do nosso povo, né? Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, porque antes de mim e antes de, né, eu até não sei se fala essa coisa antes de mim, mas antes de eu continuar nesse caminho, posso dizer assim, que é mais, né, vieram tantas mulheres, tantas figuras fortes na música, no forró, que, por exemplo, Marinês, que foi considerada a rainha do chachado, a Elba Ramalho, que tá aí, né, com força e potência, Continua ainda na nossa, ativa, maravilhosa. maravilhosa. Então, assim, tantas outras. E, por incrível que pareça, uma das pessoas que me inspirou muito no forró, eu sempre falo em todo lugar, acho que esses 7 anos eu tenho falado, que é a Alcione. Eu estudei a discografia da Alcione toda, ela tem um pé muito, muito forte assim no forró. Os forró de Alcione é tão gostoso, é tão tanto como o samba, mas também o forró, assim, eu sou encantada pelo forró da Alcione. Então, o Xenhenhen, né? Ela tem uma Sim, interpretação no maravilhosa. YouTube do Xenhenhen, que é a coisa mais linda. Então, assim, são muitas mulheres, eu acho que a gente levaria assim, um programa inteiro para falar de tantas mulheres Sim, poderosas que abriram o caminho para que a gente, os artistas de hoje, a nós, né, pudéssemos estar trilhando esse caminho e continuando, porque é uma batalha diária, continuar a resistir, se motivar, porque o artista também tem essa questão de, às vezes, ficar desmotivado, mas a gente tem que estar se motivando por essas pessoas que vieram e falaram, eu consegui, você vai lá, você vai conseguir também. eu acho que é um tijolinho de cada vez, né, Paulo? Exatamente. Ninguém consegue nada da noite pro dia. E isso fica como uma reflexão pra gente, né? É um passo de cada vez. É claro que a vida, ela não é linear. E a gente tem que entender isso, que é um dia de cada vez. E se hoje não deu certo, amanhã vai dar. Se não der amanhã, vai dar depois. Uma hora dá certo. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Nada. É isso aí, Paula. O projeto Toca um Forrozinho mistura tradição e modernidade. Como manter essa resistência do forró pé de serra, dialogando com essas novas gerações? Porque assim, a gente tem uma geração muito diversa, né? Então, como é que a gente mantém essa tradição com essa modernidade? Como é que você faz isso? Gente, a gente só cria as músicas, cria tudo,
Mas eu posso dizer uma coisa para ti. Além da gente criar esse material, de criar toda essa produção, a gente tem visto esse movimento do Forró Pé de Serra aqui, tanto com as músicas do Toco Forrozinho, com os movimentos do Baile do Esquenta, uma diversidade gigante de público. Então, assim, por exemplo, na última sexta-feira, o último baile, teve 3 jovens querendo aprender a dançar forró. Vai começar que hora a aula? E ficaram lá dançando, é a coisa mais linda, sabe? Então, assim, tem gente de todas as idades que vai pro forró, e a gente fica muito feliz de saber que o forró, ele tá alcançando a nova geração e tá aquecendo o coração de quem já tá curtindo o forró há muito tempo. Então, assim, é uma coisa que foge, assim, do nosso controle, digamos assim. E a gente fica muito feliz E de é uma ver que eles construção, estão né? curtindo. E sempre eu dou oportunidade e espaço para a nova geração. Por exemplo, tem um rapaz que toca com a gente, que ele é sanfoneiro, é o Renan. E ele tá aprendendo, ele tá tocando já, eu digo que já é um grande sanfoneiro, então sempre ele tá no baile do esquenta, ele dá a oportunidade dele tocar um pouquinho. E eu falo para as pessoas, gente, esse instrumento ele é muito difícil, eu tenho uma sanfona também, e eu tô aprendendo, e às vezes a gente tem que valorizar os jovens que estão aprendendo a tocar um instrumento como uma sanfona, como tocar um triângulo, uma zabumba, e tem que prestigiar esses jovens quando eles estiverem lá, porque isso aí incentiva eles a continuarem treinando, que é um instrumento muito difícil. E essas oportunidades faz com que o público todo vai para frente, todo mundo levanta para dançar, Sim. prestigia de E verdade, não de deixa coração. morrer, né? E isso é perpetuar o forró dentro dessa cadeia aí toda de idade produtiva, enfim. Isso é perpetuar o forró na nova geração. É você dar espaço, você dar oportunidade, você dizer, vai lá, toca, pode tocar, vamos lá tocar esse forró aí. E a pessoa mesmo lá aplaudir, comparecer nos forrós, isso é bacana, viu? Seu videoclipe trouxe inclusão social. Libras e pessoas reais das ruas de São Luís. Qual a importância de tornar a cultura popular mais acessível e diversa? Por que você decidiu, eu tenho que ter Libras, eu tenho que ter pessoas reais, corpos diversos? A construção do clipe Toco Forrozinho, que tá em todas as plataformas de streaming, também tá no YouTube, ela nasceu no meu coração assim. Eu queria que as pessoas eu queria que fosse mostrado assim a nossa beleza, a beleza do Maranhão, os pontos turísticos. E aí eu fui construindo essa ideia do clipe inteiro, da linguagem do clipe inteiro, que eu queria personagens como a boneca, que é muito ligada ao forró também. Não lembro se é uma Mamulengo, né, que fala. Sim. A boneca ali dançando com o forrozeiro, que tem também no clipe. Tem o pessoal da porta de loja que toca o forró com o tecladinho, que eu falei, meu Deus, isso tem que ter no clipe, que é o real, é o dia a dia do povo que tá ali, e o forró tá incluso no nosso dia a dia ali, no toque forrozinho da porta de loja também, o cara que tá chamando, a bailarina que dança no centro histórico. E quando chegou no ponto da interpretação de Libras, né, da tradução, a gente convidou o César Rafael, e eu falei, eu não quero que tu fique no cantinho, eu quero que tu realmente dance, quero que tu te trazer para o cenário, e essa inclusão, essa forma, trouxe a gente até inclusive agora pro Arraiá Nordestina, para ele fazer uma participação dançando comigo também no Arraiá. Então, assim, é uma coisa que tinha toda uma comunidade surda lá também, curtindo e dançando. Que massa. Então, assim, é muito gratificante para mim criar essa história junto com o Toco Forrozinho, porque ela abraça muitos mundos e ela diz assim, o Toco Forrozinho é para todo mundo, o forró é para todo mundo, para todas as classes, para todos os gêneros, enfim. É aberto, é algo acessível. E é isso, eu estou muito feliz de realizar esse projeto, espero que o pessoal assista, curta bastante o clipe Toco Forrozinho. E a gente tem vários outros projetos, inclusive tem um clipe inteiro do Toco Forrozinho, que tem a tradução. Ele tá lá no cantinho. Sim. Mas eu trouxe ele pro meio também, falei assim, e eu vi também, fiz umas pesquisas, e tinha alguns clipes que o intérprete estava no meio, estava inserido ali. Sim. E eu achei lindo, falei, nossa, eu quero isso também, bora lá, vamos lá. Vamos fazer. Isso é muito importante, Paula, porque muitas vezes os artistas, espaços, né,
falam, ah, mas eu vou colocar acessibilidade para quê? Para quem? Porque ninguém vem. A gente não vai porque não tem. Exatamente. E quando o artista, o espaço, ele oferece acessibilidade, a gente vai. Vai mesmo, porque no Arraiada Nordestina agora, a gente fez o convite, fez tudo, fez o movimento e foi toda a comunidade, foi lindo. E eles me explicaram uma coisa que toda vez que eu tenho esse encontro com a comunidade surda, com a comunidade dos cadeirantes e tudo mais, eu sempre aprendo alguma coisa. E eles me explicaram o seguinte, que eles estavam querendo ficar realmente perto da caixa de som. Porque quanto mais eles ficam perto da caixa de som, eu já entendi Sente a que vibração. agora eu tenho que ter um espaço reservado para a comunidade ali, Sim. que eles sentem a vibração e isso faz com que eles curtam mais ainda o show, Sim. junto com a tradução. Eu falei, meu Deus, obrigada por me explicar isso. Porque o artista, às vezes, realmente ele não entende os detalhes. Sim. Ou fala uma bobagem, né, que a gente está aprendendo. Claro, estamos E no o processo de importante é do construção. artista sempre aprender. Por exemplo, tem projeto que fala assim, acessibilidade, longitudinal, enfim, todo tipo de acessibilidade. E o artista, às vezes, ele não sabe para onde vai aquilo ali. E tem que sentar, tem que aprender. E o contato com as pessoas faz com que a gente cresça mais. E transforma o nosso evento num evento muito mais inclusivo. Sim, e dá mais... Você consegue entender que você alcança um público maior. Porque ali, muitas vezes, a pessoa com deficiência, ele não vai sozinho. Ele sempre leva mais um, leva outros, né? Então, isso acaba aumentando mais. E aí, assim, o que eu não entendo, que as empresas e os produtores de evento não entendem, é que oferecer acessibilidade, além de ser um direito, né? É um Sim. direito e é também ampliar, né, o público. E isso é fantástico. Você já falou de alguns nomes, né? Você falou de Marinês, Alcione, mas você também traz Luiz Gonzaga, João do Vale, e eles fazem parte dessa sua construção, né? Eles são referência para você. O que esses artistas representam dentro da sua construção musical? Para mim, Luiz Gonzaga representa tudo, né? Porque a base do forró, a gente tem aí ele como, né, um grande forrozeiro, né? O nosso mestre, rei do forró pé de serra, um artista, assim, excepcional. E a gente tem toda a nossa base do forró pé de serra, né? Do triângulo, zabumba e a sanfona, através dessa construção de vida toda. E ele também inspirou muitas outras pessoas, depois vieram vários outros. E o João do Vale não podia estar fora dessa, né? Porque é da nossa terra. Sem dúvida. Quando a gente fala de forró, de pessoas que representatividade lá fora, que até hoje é muito forte, dentro do Brasil, fora do Brasil, porque dentro da minha pesquisa de forró também, eu acompanho os grupos de forró fora do Brasil, tenho acompanhado no Japão, tem uma comunidade muito grande de forró lá, e são apaixonados pelo João do Vale, pelo vários outros artistas, não só o Luiz Gonzaga, né, porque o Luiz Gonzaga está no mundo todo, e a gente fica muito feliz, porque o forró ele tomou conta do mundo inteiro. Tem grupos de forró no Japão, acredita? Eu vi uma artista dizendo que viajou para fora e ela disse que é uma pena a nossa bossa nova ser mais valorizada lá fora do que aqui no Brasil, né? Que no Japão você vai nas lojas de departamento, shopping, essas coisas, tá tocando bossa nova, brasileiros Sim. tocando, né? E a gente aqui não valoriza muito o que é nosso, né? A gente tem, eu sempre digo que nós temos aquela síndromezinha do vira-lata, chega, né? Vamos valorizar o que é nosso. E aí o papo de cadeira, Paula, ele se abre exatamente como esse canal, né? Esse espaço da gente valorizar o que é nosso, da gente valorizar o que é da terra, e trazer pessoas como você, assim, me deixa muito feliz, assim, Muito de obrigada, verdade. viu? Muito obrigada mesmo. Pois é, no Japão tem festivais de forró todo ano lá. Eu fico besta. Meu Deus, olha como tá forte. E tá uma alegria, né, pra gente saber que tá mesmo no mundão. No mundão. E muitas pessoas lá valorizam, né? Bacana, muito bacana isso. O São João maranhense, ele vive um momento de grande visibilidade nacional. Você acredita que o Maranhão finalmente está entendendo a potência cultural que possui? Eu acho que o Maranhão
sou meio suspeita, porque eu sou muito apaixonada pela minha terra, assim, sabe? É algo, assim, indescritível dentro de mim. Porque quando eu chego lá fora para falar do Maranhão, falar do que a gente tem de beleza, não só do forró, porque quando alguém tá aqui e fala assim, eu vim a primeira vez, eu sou aqui da Bahia, por exemplo. Eu digo, na Bahia tem forró. Vai lá visitar o reggae, aproveita, tu vai ficar até quando? Eu falo logo assim, tu vai ficar até quando? Aí a pessoa fala, vou ficar até domingo. Então, olha, tem o forró, tem o Bumba Boi que tá fazendo ensaio, tem não sei o quê. Então, assim, é uma alegria, uma satisfação muito grande de falar da nossa cultura, da nossa beleza, de visitar os lençóis. Então, assim, o Maranhão é uma potência muito grande, tanto cultural como turística. E essa expansão, acho que também é uma questão de construção, de acesso também, que as pessoas agora têm a Sim, visibilidade pela sim. internet. Então, muitas pessoas estão vendo tudo que a gente está construindo, tudo que está sendo feito, os bumbabois do interior. Sim. Então, isso que a gente nem conhecia às vezes, um festejo, sei lá, daqui da Baixada, hoje a gente tem acesso a saber o que está acontecendo, de saber que tá, de ver as belezas, os detalhes de um festejo. Então, assim, eu acho que a internet é um grande ajudador, que eu posso falar dessa forma, de trazer essa visibilidade da nossa cultura, do nosso turismo, de tudo que a gente tem de bonito, de bom, para todo mundo. E o povo fica louquinho pra vir, sabia? Fica Pois é, doidinho. e a gente que às vezes não valoriza, né, É, o que tem, o artista. Eu sempre digo, nem todo mundo que eu trago aqui, por exemplo, eu te conheci através das redes sociais, e as redes sociais são muito importantes para isso, exatamente. né? E eu fiquei apaixonado quando vi os primeiros vídeos, e aí fui logo ver. E também indicação, porque eu sempre peço. Então, você que está em casa, que quer indicar alguém, quer ver um cantor maranhense, um artista maranhense, aqui no Papo de Cadeira, você pode convidar, né? Pode indicar, que a gente vai convidar. E eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão começando a entender esse movimento do que é o Papo de Cadeira, a importância que ele tem para uma construção da nossa sociedade, né? E essa construção sendo feita pela inclusão. Porque muitas vezes, Paula, as pessoas elas entendem inclusão por viverem em grupos separados. Pessoas com deficiência aqui, pessoas ali. Não, inclusão é quando todo mundo se mistura, tá junto e misturado. Sim, isso é maravilhoso. E eu acho assim muito gratificante o que tem feito, porque trazer tanta cultura como informação sobre inclusão num podcast, num trabalho desse tão belíssimo, tão fino, tão rico também, é levar através das redes sociais informação para o povo, é também incentivar eles a estar vindo, eles incentivar a mostrar o trabalho deles, mostrar o que a gente tem de bom aqui no Maranhão. Isso aí é rico demais, é precioso demais e muito obrigada, viu? Eu estou feliz. O forró fala muito sobre amor, saudade, território, pertencimento. O que o Nordeste desperta emocionalmente em você quando você sobe no palco? Tem um negocinho que às vezes acontece assim, quando eu tô cantando, aí eu sinto assim um arrepio quando o povo começa a cantar, aí eu sinto assim um arrepio, um negócio, porque assim, eu sinto o amor das pessoas pela música. Até me emociono. É muito lindo, gente, vocês não têm noção quando as pessoas tão assim, entregue. É lindo demais, gente, eu tô até emocionada. É porque é indescritível, assim, o que eu tenho pra falar. Desculpa. Não, mas é Quando a gente emocionante tá mesmo, cantando Paula. uma música e tu para assim, e o povo tá entregue, você olha na cara das pessoas, as pessoas entregue. Então, assim, o amor que as pessoas têm pela cultura nordestina, pelo forró, isso me deixa arrepiada, assim, sabe? Isso aqui é que eu posso falar, assim, do amor que eu tenho, assim, E, por estar fazendo música, entende? e da onde veio tudo Ai, isso, gente, Paula? desculpa. Da onde veio essa. Da onde surgiu essa paixão pelo forró? Em que momento? Em 2019, quando eu lancei o EP Barraca do Beijo, que é essa música que eu cantei aqui, eu cantei 3 músicas diferentes, que eu também sou muito apaixonada por boi. Então eu fiz um boi meio estilizado, e também tinha um tecnobrega e um forró Barraca do Beijo, né? Aí a gente teve uma boa receptividade do forró, então até então
não tinha nicho, eu não tinha uma visão do forró, então. E aí, como eu vi uma boa receptividade, pessoas de Brasília, uma quadrilha de Brasília botou na entrada da quadrilha música, e tu viu uma arquibancada inteira cantando sua música, aí aquilo me arrepiava. Falei, meu Deus, que coisa linda! Achei. Meu Deus! Aí eu falei, não, eu vou cantar forró. Forró é uma coisa que alegra o povo. Forró é uma coisa que aquece o coração, que traz alegria. E é isso que eu quero. Aí, desde então, eu entrei no mundo de pesquisa, de estudar, de ir me construindo também como artista, para chegar aqui onde a gente está chegando. A gente ainda está estudando muito. E é isso, o artista é como uma obra inacabada, a gente nunca está pronto exatamente, Sim. totalmente, porque sempre a gente vai estar estudando, vai estar conhecendo, vai estar se mesclando com coisas que a gente pode aprender mais, né? Com uma acessibilidade que é muito importante. E é isso, a gente nunca está, eu digo, a gente nunca está pronto, a gente vai estar sempre evoluindo, sempre conquistando. E eu acho que esse processo, ele é importante para a gente se entender quanto humanos, né? Quanto pessoas. E o que as pessoas muitas vezes esquecem é que nós somos todos seres É, humanos. O que nos diferencia são é exatamente aquilo que nos torna humano. É saber que nós somos diferentes. É exatamente isso que nos torna humano, é as nossas diferenças. E o que me deixa triste, Paula, é às vezes as pessoas não entenderem que são as nossas diferenças, são as nossas complexidades, porque nós somos diversos. Eu sou muito diferente de você, você é muito diferente de mim, e não existe ninguém, nem nós, nem o nosso lado é igual ao do outro, sim, é né? verdade. Nem a palma da nossa mão é igual à outra, né? As nossas digitais são todas diferentes, então nós mesmos somos complexos. Então, não dá para a gente nos colocar em caixinhas, né? Não dá para a gente nos colocar e dizer esse é bom, esse é ruim, esse é legal e esse não é. Até mesmo porque a cultura, a sociedade, ela se transforma, ela vai se transformando. O que era bonito lá no século XIX, no século XVI, hoje já não é mais, né? Então, esse processo de construção, muitas vezes, não acompanhou e esqueceu, muitas vezes, as pessoas com deficiência, as pessoas pretas, né? Esqueceu as pessoas periféricas e foram dando visibilidade para quem já tinha espaço, É né? verdade. E a gente está na hora da gente abrir, né? Essa roda, a roda gigante, de deixar todo mundo brincar e dançar forró. E é Amém. exatamente isso, É né? Porque verdade. é isso que a gente traz, né? E eu acho muito bonito você trazer isso para dentro da sua musicalidade, para dentro da sua. Tem um vídeo teu que eu acho muitíssimo massa, que eu acho que tu lançou recentemente nas tuas redes sociais, que começa com um buquê da noiva Sim. e de repente aquele mundaréu de gente dançando ali, e gente de toda cor, de corpos diferentes. Cara, isso é muito massa. No meu São João, que eu vou começar agora em junho, né? Já comecei em maio, desde maio eu tô fazendo já fiz 2 arraiais. E vou continuar fazendo aí durante o período todo, o pessoal acompanhar a minha programação na minha rede social, que é @paulanordestina. Mas no meu arraial eu tenho 2 shows, que é o show Forró Pé de Serra, o show de banda. E todos os shows eu jogo buquê, então eu já joguei 2 buquês. E daqui até julho, que tem arraial até julho, aqui no Maranhão, Sim. maravilhoso por conta disso. A gente vai estar jogando buquê, e nessa é a hora mais esperada do show, que o povo fica louco lá embaixo, já esperando o buquê do casamento da nordestina. E esse vídeo que tu viu é desse momento, o momento que a gente finaliza ali numa grande quadrilha, todo mundo sobe, Que os massa. bailarinos descem pra brincar a quadrilha com o povo, com a população. Nossa, é muito bonito. Realmente é um momento assim de êxtase da gente, né? Tanto da banda, com o balé, e todo mundo que tá lá embaixo se une. Que é a fala que tu acabou de dizer, né? Que isso é inclusão, É, de todo né? mundo ali. Junto, né? E a gente entender que somos todos iguais. Paula, o que a Paula nordestina quer que as pessoas sintam quando escutam o seu forró? Ah, eu quero que elas se divirtam muito, tenham esse momento de grande êxtase, assim, como eu vejo nos eventos, que eles cantam com muito amor, eles cantam com muita paixão, são músicas atemporais, porque
pode passar o tempo que for, por exemplo, Barraca do Beijo, todo ano todo mundo canta, porque Barraca do Beijo vai ser pra sempre. Sim. E é isso, eu quero que as pessoas se sintam felizes, muito felizes, estar ali dançando, tocando, brincando comigo, porque tem música que também tem uma brincadeira, então é isso que eu desejo, só que as pessoas sejam muito felizes, né, escutando. Queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa, convidasse, né, para o teu arraiá e deixasse suas redes sociais mais uma vez. Gente, eu quero convidar vocês a me acompanhar na minha rede social, que é @paulanordestina, e lá eu vou postar toda a programação, de onde eu vou estar todos os arraiais aí da capital, fora da capital também, que já tem alguns interiores, e jogando buquê pra vocês, viu? E me sigam lá também tem meu contato, tem tudo, todas as informações, e vamos dançar forró, seu menino, dona menina! Paula, muito obrigada, foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Você é sempre bem-vinda, tá bom? Muito. E que Deus abençoe muito o Papo de Cadeira. Amém. Sucesso total. Amém, amém. E você que está em casa, nunca se esqueça que a inclusão, a acessibilidade, que a diversidade é o que nos une como pessoa, como seres humanos. E não existe humanidade sem acessibilidade, sem inclusão e sem que todas as pessoas estejam inseridas. Então, em qualquer lugar que você esteja brincando São João, brincando essa festividade tão linda, tão plural, que é símbolo do Nordeste, mas também do nosso país, que você esteja em paz no seu coração, que você olhe o outro com sensibilidade, com igualdade, com pertencimento, com amor, com respeito, porque a coisa mais importante é ter respeito pelo outro. Então, sempre tenha isso no seu coração, respeito pelas pessoas. Simbora dançar forró! Toco forrozinho, amassado, esfregado, agarradinho. Toco forrozinho, o moído tá danado, bem suado, safadinho. Toco forrozinho, amassado, esfregado, agarradinho. Toco forrozinho, o moído tá danado, bem suado, safadinho. Zabumbeiro faz tremer o chão, o pandeiro esquenta o salão. Tá gostoso, bola e funga e sacode, sanfoneiro. Tem pareia não, os dedinhos desliza na sanfona. Menino, arrocha esse nó. Eita lasqueira, me acabei foi no forró. Isso é pra dançar forró, viu? Arrocha. Toco forrozinho, amassado, esfregado, agarradinho. Toco forrozinho, o moído tá danado, bem suado, safadinho. Toco forrozinho, amassado, esfregado, agarradinho. Toco forrozinho, o moído tá danado, bem suado, safadinho. Zabumbeiro faz tremer o chão, o pandeiro esquenta o salão. Tá gostoso, bola e funga e sacode, sanfoneiro. Tem pareia não, os dedinhos desliza na sanfona. Menino, arrocha esse nó. Eita lasqueira, me acabei foi no forró. Isso é Paula Nordestina, tocando forrozinho gostoso, amassado, esfregado. Simbora e toca o forrozinho. E a gente chegou numa hora muitíssimo especial, gente. Aquele horário que a gente para ter aquele quadro educacional, aquele quadro de tirar dúvida com um advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida, que hoje vai trazer mais um tema muitíssimo importante. Elson tem agregado muito ao Papo de Cadeira. Eu fico muito feliz de ter ele, de ter esse quadro no programa, que tem ajudado muitas pessoas. Então, com vocês, o quadro Direitos Sem Barreiras, com Elson Almeida. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos
é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Ferreira, seguimos com mais orientações e informações importantes para quem acompanha o Papo de Cadeira. É muito comum a pessoa deficiente perguntar se pode receber benefício e continuar trabalhando. A resposta é sempre depende. Depende do tipo de benefício. Por exemplo, se a pessoa deficiente está recebendo BPC, ela não pode desenvolver atividade remunerada sob pena da renda per capita familiar ultrapassar o critério de 1/4 salário mínimo, benefício ser suspenso. Mas, se ela deseja ingressar no mercado de trabalho, ela tem a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, requerer a suspensão do BPC por início de atividade remunerada e receber o auxílio inclusão, que é um benefício de meio salário mínimo para aquela pessoa que recebe BPC e quer começar a trabalhar e vai receber até 2 salários mínimos. Então ela consegue receber os 2 salários mínimos no emprego e manter o auxílio inclusão. Uma vez saindo do trabalho, o auxílio inclusão é cessado e ela volta a receber o BPC. Em relação aos outros benefícios, a aposentadoria da pessoa com deficiência, como o nome já diz, para que ela consiga se aposentar, ela precisa ter contribuído e pode, depois de se aposentar, continuar trabalhando. Diferente da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, que são os atuais aposentadoria por incapacidade permanente, benefício por incapacidade temporária, que também não pode haver desenvolvimento de nenhuma atividade remunerada sob pena de suspensão do benefício, porque a condição para receber o benefício por incapacidade é estar incapaz para o trabalho. E não faz sentido se está incapaz para o trabalho e ter uma atividade remunerada. Nesse caso, o benefício ele seria imediatamente suspenso. Se você ou alguém da sua família estiver numa situação parecida, é muito importante procurar apoio profissional, porque cada erro pode corresponder a um prejuízo financeiro gigantesco. Se você tem alguma dúvida pontual sobre algum tema que passa aqui no Papo de Cadeira, você pode mandar a sua dúvida, sua pergunta para o @papo de cadeira. Eu também abro nas minhas redes sociais, @ElsoAlmeidaDV. Vai ser um prazer te responder aqui. Ferreira, é contigo aí nos estúdios e até a próxima. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. Hoje, o Papo de Cadeira recebe uma história que nasceu da dor, mas foi transformada com força. Lia Mello é mãe atípica e carrega uma trajetória marcada por desafios, recomeços, lutas por direitos. Com vocês, Lia Mello e Abraão, seu filho. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada mesmo. É um prazer enorme receber vocês, receber Abraão, esse cara gigantesco, esse atleta incrível. Tá feliz, Abraão? Muito. Tá gostando? Tô. Então seja bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que a nossa vida ela é feita de momentos, de contrastes. E eu acho que tem coisas que marcam, né? Sim, com certeza. A nossa vida ela é pautada por momentos. E assim, nem sempre a gente é feliz 100%. Nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. E acaba que muitas coisas marcam a nossa vida. São nessas marcas, são nesses momentos, é na forja, é na dor, ali na hora do fogo que a gente é moldado. E a Lia, ela teve uma história, e ela descreve que em junho de 2021, Isso. como um divisor de águas. Como foi aquele momento em que sua vida mudou completamente, de forma tão inesperada? E conta pra gente essa história. O que aconteceu lá em 2021? Fábio, foi assim, algo que nem eu sei explicar. Até o momento, nesse momento específico, em junho, né, 2021, a gente tinha uma vida, vamos dizer assim, tranquila. Mãe trabalhando, filho praticando esportes de escola, tendo uma vida normal,
que não deixa de ser hoje em dia. Mas naquele momento específico, a gente estava cheio de planos, cheio de sonhos, como todos têm, como crianças têm. E eu estava trabalhando, eu trabalhava viajando, mas meu filho estava amparado pela avó. E sempre eu estava aqui por perto, eu estava aqui pertinho no Maranhão mesmo, eu trabalhava indo e vindo. E nesse dia fatídico para mim, foi um momento assim, marcante. Que eu me lembro que pela parte da manhã eu falei com meu companheiro que Abraão já estava das férias e a gente já ia vir buscar ele para passar os 15 dias de férias com nós. E a caminho de São Luís, que a gente estava bem aqui pertinho, a gente estava em Anajatuba, eu recebi uma ligação, 7 horas da noite. A avó dele me liga e disse, Lia, minha filha, o Abraão está no hospital. Até então, ali para mim, estava tudo tranquilo. Estava no auge da pandemia, né, da Covid. Sim. Então, eu disse assim, não, deve ter sido Covid. Não que a Covid não trazia uma significância para a gente, mas era algo que, pô, eu pensei, pode ser sintomática, pode ser uma virose, ou pode ser assim a Covid, mas ele já está no hospital. Porque de imediato ela não te disse o que era. Não, ela só disse assim, Lia, Abraão passou mal. Então, como estava naquele auge da pandemia, não me veio em mente nada. Porque como Abraão, até aquele momento, aos 9 anos de idade, que é quando aconteceu tudo, ele era uma criança sadia, gorda, linda, maravilhosa. Nunca me deu problema com estralas de problema de saúde que viesse me despertar algo dentro de mim. Então não tinha como imaginar algo pior. E aí, quando eu cheguei aqui em São Luís às 19 horas, eu retornei a ligação para ela, avisando que eu já estava em São Luís, e ela me disse, ele está ainda no hospital, mas não se preocupa, foi a palavra que ela disse. E eu não me preocupei. Só que aquela inquietação de mãe veio se acomodando, e eu disse, eu vou para o hospital. Apesar da hora, porque eu morava numa região bem afastada, Sim. eu morava depois da Vila do Povo, na região do Paço do Lumiar, era mais difícil ter transporte, não é como hoje, que o Uber tem mais facilidades. Sim. E época de pandemia, tava aquela dificuldade, enfim. Sim, de sair de casa. E aí aí ela disse assim, não se preocupa, que de manhã cedo a gente vai estar lá, ele já tá medicado, tá tudo ok. E aquela inquietação vinha dentro de mim, eu digo, eu acho que não tá. E quando deu 4 horas da manhã, eu não me assosseguei, eu liguei para ela, eu liguei para minha irmã me atendeu e disse assim, eu vou te levar. Ele tá no Hospital da Criança na Alemanha. E quando eu cheguei lá, o que eu vi é algo que vai ficar para sempre marcado. Por mais que a gente tente esquecer. Foi aquela inquietação, quando você entra no hospital, que sente aquele clima pesado. E aí, quando eu disse assim, eu gostaria de saber da notícia de Abraão. Todo mundo se olhou. E aí eu disse assim, eu sou a mãe dele. E aí ela disse assim, mãe, o seu filho entrou no hospital sem vida. E ele está na sala de reanimação. Mas os médicos estão tentando lutar por ele, porque foi algo que nem os médicos entendem o que está acontecendo. Ele veio sem diagnóstico nenhum, nem com febre, nem nada. E ele está na sala de reanimação nesse exato momento. E aí a médica veio e falou para mim, disse, não mãe, ele já conseguimos um desfibrilador, ressuscitar a primeira vez ele, mas ele não está fora de perigo. E o que está inquietando a gente, porque ele não tem diagnóstico. O que seria isso? É diferente de uma criança ou adulto que já chega, tem uma pressão alta, tem um diabetes, tem uma doença pré-existente, ou já veio de casa com algum sintoma, ou vômito, ou caiu. E nada disso tem acontecido com o Abraão. Simplesmente ele vem de um sono muito longo de dentro de casa. A avó dele me relatou no momento que ele estava com um sono que ele não acordava. E aquela inquietação trouxe para os médicos essa inquietação de querer adivinhar o que o Abraão tinha. Eu digo adivinhar porque ficou aquele círculo em cima dele. E graças a Deus, apesar do SUS deixar muito a desejar, naquele momento Abraão recebeu as bênçãos, porque os médicos não abriram a mão dele. Então, mesmo fazendo aquela troca de plantão que o senhor sabe, que 7 horas da manhã, eles não quiseram arredar de perto de Abraão. Então, assim, não porque o Abraão era não, é porque aquele momento ali despertou a curiosidade dos médicos de entender aquele diagnóstico, o que estava acontecendo com aquele menino. Também era uma criança, né? E também era uma criança, né? Sadia até então. E aí, quando deu 10 horas da manhã, ele teve outra parada cardíaca de novo. A saturação dele desceu. E aí eu fiz o teste de Covid para poder estar acompanhando ele, porque na época não podia adentrar em hospitais sem testes. Graças a Deus eu não estava. E aí quando deu 1 hora da tarde, a moça chegou para mim e disse assim, mãe,
A gente não tem mais o que fazer pelo Abraão. A gente já fez exame de sangue, já fez tudo. E até agora não diagnosticou nada. A gente vai fazer um exame, eu peço até perdão, não lembro o nome do exame, Sim. mas é um examezinho que pinta a cabeça todinha, é color alguma coisa. E como não tem por aqui, a gente vai levar ele na UTI móvel para o Hospital da Mulher, no Anjo da Guarda. Eles vão abrir esse espaço para nós lá. E conseguiram uma UTI, graças a Deus, rápido, porque ele não podia ir em ambulância normal, só de UTI mesmo. Sim. E levaram. E aí, quando deu 6 horas da tarde, veio o diagnóstico. Ele tinha um tumor cerebral que tinha estourado na cabeça dele. Ele estava assim e o tumor rompeu, por algum motivo. Tudo indica que pode ter sido alergia à vacina. E aí, depois, ele estava já no caroço do tamanho de uma laranja. Já estava do tamanho de uma Mas laranja. nunca tinha tido sintoma, Nada. Nem dor de cabeça, nada. Uma criança que subia em árvore, descia, corria, brincava, chutava a bola, caía, levantava. Nunca se queixou, mãe, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Nunca. E aí, quando deu 8 horas da noite, foi confirmado esse tumor que tinha rompido. E elas falaram assim, mãe, agora veio um dilema. Infelizmente, os hospitais que podem fazer a válvula para segurar esse tumor só são 2. É o materno e o hospital que tem aqui na Renascença, o Carlos Macieira. Só que tem um porém, aonde tem leito, não tem material. Onde tem material, não tem leito. E a gente não está conseguindo casar. E aí começaram aquela correria, quando Porque deu... era correndo... Contra o tempo, porque como Abraão, o tumor tinha estourado, não tinha mais muito o que se fazer. Ou era drenar, ou perder de vez a vida dele. E aí, muita oração, entre o grupo de WhatsApp, os médicos conversando entre si, um médico do Socorrão 1, não chegaram a me citar o nome desse médico, falou o seguinte, mãezinha, eu tô com o meu centro cirúrgico aberto, mas fala pra mãe que eu vou fechar meu centro cirúrgico, pode chegar quem for, eu não vou operar, para não correr o risco de Abraão chegar e eu estar em sala de porque o senhor entende que o Socorrão 1 é uma bênção. Sim. Eu nunca tinha tido aí até então, naquele momento, de conhecimento lá. Nunca precisei ir lá. Então, eles tiveram que fazer essa situação, por quê? Aí você me pergunta, Lia, mas por que precisar fechar um centro cirúrgico? Porque se eles corressem o risco de chegar no hospital Socorrão 1 e tiver alguém fazendo cirurgia, ele talvez não poderia esperar. E não teria como ele botar sendo exposto a outras pessoas. Então, eles fecharam o centro cirúrgico para aguardar a chegada de Abraão, vindo do hospital da Alemanha, para o Socorrão 1, os materiais, uma pessoa doou do São Domingos, e assim fomos levando. E Abraão conseguiu. A gente saiu nas pressas, fizeram a drenagem, botaram a DVP, que é a válvula, e retornamos com ele. E aí começou a luta. E, Lia, quando te disseram o Abraão morreu mentalmente, ele tinha morrido, né? O que passou pela tua cabeça? O que passou? Como foi para te compreender isso? A princípio, assim, é até injustificável o que eu vou dizer, mas eu tentei contra a minha vida, dentro do hospital, porque eu disse, eu não tenho força para isso. Naquele momento eu estava sem minha família, porque eu sou de fora, não sou daqui, eu sou do Pará, eu sou paraense, minha família toda em Belém do Pará, e eu disse assim, eu não vou ter psicológico para isso, eu não tenho, eu não vou suportar isso. Eu esqueci naquele momento que existia um mundo lá fora. Era ali só eu e meu filho. Eu costumo dizer que naquele momento eu fui até um pouco egoísta, porque eu não abri meus olhos para ver que tinha outras mães que podiam me dar apoio. Eu não quis. Eu me isolei comigo mesma. Eu tentei contra a minha própria vida. Foram precisas as psicólogas ser chamadas, psiquiatras, para me socorrer naquele momento. Ele há muito tempo, assim, pelo que a gente entende, você se questionou como mãe. Com certeza. Você se culpou. Como foi lidar com essa culpa e como foi esse processo ao longo do tempo? Doloroso, muito doloroso, porque eu me questionava, aonde eu errei como mãe? Meu filho está assim por minha culpa? Será que eu fiz algo no passado e meu filho está pagando? Então misturou religiões com ética, com tudo. Sim. Então naquele momento eu disse assim, Senhor, não é justo, meu filho só tem 9 anos.
Será que eu não sou uma boa mãe? Então, para que eu gerei? Se eu não era mãe o suficiente para proteger meu filho, se eu não fui mãe o suficiente para cuidar do meu filho, e meu filho está nessa situação. Porque não tem justificativo, só pode ter sido erro meu. Alguma coisa eu não cuidei, alguma coisa eu não tratei, alguma coisa eu deixei passar. E aquilo ali ficou me mastigando por muito tempo. Eu me automutilando assim, psicologicamente, eu me culpando. Mesmo sabendo que a gente não se culpa por doenças. Sim. São algo que vêm. Sim. Mas eu ficava, gente, será que faltou alguma vacina? Será que faltou alguma... Será? Esse será me perseguia. Mas como foi lidar com isso e se tornar hoje essa mãe militante, essa mãe Foi difícil. atuante, essa mãe que está aí lutando não só pelo seu filho, mas por outros, Por outros. para que outras mães não venham passar o que você passou? Foi assim, para mim ter esse impulso, eu costumo dizer que eu não vim só. Por falta da minha família, Abraão ele passou 1 ano sem sair do hospital, 1 ano completo. Foram 2 meses na UTI entubado, mais 2 paradas cardíacas, ao total foram 4. Não pegou Covid, graças a Deus. Depois desses 9 meses no materno infantil veio diagnóstico de CA na cabeça. Passamos mais 2 meses na Aldenora Belo. Foi outra luta que eu tive que enfrentar. Outro desafio de ver meu filho definhando naquela situação. E assim, foi muito doído quando... Eu acho que a virada de chave na minha mente, como eu lhe disse anteriormente, que eu morri psicologicamente, foi que quando a médica chegou para mim e disse assim, mãezinha, na 5ª sessão de radioterapia, mãe, leva seu filho para casa e se despeda dele, porque não vai ter mais como a gente lutar com o Abraão, porque o câncer dele está muito forte, ele está definhando muito e não está dando como combater o tratamento. E quando eu trouxe meu filho para dentro de casa, aí eu não tinha mais psicológico para nada, eu não conseguia mais raciocinar nada. Sim. Eu ficava assim, se meu filho morrer, a culpa é minha agora. O que eu vou fazer com esse menino? Eu não tinha capacidade nem de alimentar meu filho, porque eu não sabia, eu tinha medo de mexer com a sonda. Não era medo, assim, medo por não ter competência. Sim. Era aquela insegurança, então meu psicológico não me respondia mais, travava. Então, assim, como se eu não pensasse mais nada, eu não tinha mais mundo. E foi nessa hora que Deus foi tão maravilhoso, que o pai afetivo dele, que graças a Deus me acolheu com muito amor e carinho, não me abandonou, não é pai biológico, ele tem o genitor dele, Sim. mas o pai afetivo acolheu ele com todo amor e carinho, que mostrou que palavras não é amor, sim atitudes. E aí, aonde veio o meu mudar? Eu não mudei sozinha, a minha rede de apoio foram os meus amigos que vieram atrás de mim. Um foi puxando o outro. O primeiro de todos foi a dona Luciana, do Shopping da Criança, onde abriu as portas para Abraão começar a fazer o tratamento. Neuro, fisioterapia, com tudo. Através disso, eu já fui conhecendo histórias de outras mães, e já fui me fortalecendo mais. E aí eu fui dando aquele estralo, eu digo, não, peraí, não estou sozinha no mundo. Existem mais mães atípicas, existem mais batalhas, existem mais dores. Vamos unir essas dores e vamos fazer algo melhor. Vamos se confortar entre nós. Então, foi dessas rodas de amizades que fomos distribuindo essa experiência. E aí, fomos se unindo. E aí, depois que Abraão começou a fazer o tratamento no Shopping da Criança, ele foi se ativando. E o Shopping da Criança veio trazendo um leque de amigos para mim. Onde esse leque de amigos, cada um foi fazendo a sua parte. Sim. Cada um foi me dando uma coisa. Que eu digo assim, não foi materialmente, foi espiritual. Sim. Um abraço, uma palavra de conforto. Quantas vezes eu estava ali desanimada como mãe, porque mãe atípica também desanima. Sim, Mãe claro, atípica também humano. esmurece, desiste É às humano. vezes, diz eu não aguento mais. E nessas horas vinha um e me abraçava, Lia, tu é forte, Lia, vai que tu vai vencer. E aquilo ali foi indo. Aí o estralo que deu na minha mente foi quando meu filho olhou para mim e disse assim, mãe, de tudo isso, o que me mais deixa triste é porque eu não vou mais poder praticar esporte. Eu não vou poder mais ser jogador de futebol. Aquilo ali foi uma facada no meu peito. Eu olhei assim, olhei para um lado e digo, Senhor, é contigo agora. Dá força aqui para essa mãe. Não deixa meu filho cair nessa não, por favor, porque eu não vou aguentar. Já chega. Meu filho já sofreu o suficiente. E aí, graças a Deus, na época, o seu Naldi me forneceu esse momento de Abraão estar com o time do Flamengo. Ele esteve aqui no Castelão, fizeram uma homenagem linda para Abraão, Pablo, o jogador. E ali foi que eu comecei a sentir o gosto do esporte. E eu digo, agora o Senhor me indique o caminho.
E nessas rodas de amizade eu conheci uma amiga, nessas minhas idas de passeios, que a Isabelle Passinho sempre proporcionou muito isso pra gente. Eu conheci uma moça chamada Raquel, que era também mãe atípica de uma criança, e ela disse, Lia, bora conhecer o esporte, minha filha pratica esporte, bora conhecer o esporte. Eu fiquei assim, eu digo, acho que não vai dar. Para Abrão, não, Abrão tem debilitações demais, tem válvula, tem sonda, tem trago, não. Mas vai, o que custa? Aí eu digo, bora lá, não vai custar nada, né? Bora lá. E aí quando eu comecei a ver as outras mães naquela empolgação pelos filhos, brigando, lutando, eu digo, é aqui que eu vou ficar. E aí eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei sem um Abraão no ginásio Costa Rodrigues, eu nunca me esqueço, que o professor Gabriel Leal chegou para mim e eu contei a situação do meu filho, mas sem ele ver, ele não disse em momento algum, mãe, talvez dá, mãe, não sei, não, traz ele, nada é impossível, traz ele. E eu trouxe. Daquele momento, quando o Gabriel abraçou ele, não só ele, mas como todos da Bocha, que hoje em dia ele é o professor e técnico da gente, foi um divisor de águas ali. Ali sim foi a virada de chave, total, 100%. Porque ali Abraão conheceu outras crianças também, com as mesmas condições ou parecidas com a dele. O Gabriel Leal treinando ele, desempenhando. Meu filho, aqui tá difícil, então se adaptando a ele. Porque se o senhor sabe que as regras da brocha tem regras. Sim. Mas em momento algum, o Gabriel disse assim, não, Abraão, isso aqui não dá pra ti. Ou conversou comigo em particular sem ele. Não. Lia, vamos lutar. Não dá aqui? Dá aqui. Não dá aqui? Dá aqui. Vamos encaixar. E o resultado disso, hoje em dia, Abraão, ele já compete. Ele já é bicampeão do Sesc. Ele já tem 2 medalhas de ouro. Tá indo agora para Recife, Aliança Nordeste. O atletismo vem em seguida, porque o Gabriel Leal apresentou ele no MIT, que aí o professor Riba veio treinando ele. Arremesso de dado e pelota esse ano. Mais 2 medalhas de ouro. Ano passado foi corrida, e 2 corridas, 60 e 100 metros, 3 medalhas de ouro do ano passado, e só alavancando. Conta pra gente aí, Abraão, como é praticar o esporte, o que o esporte representa pra você na sua vida? Bom, é como eu digo, pra mim, o esporte pra mim, o esporte é uma felicidade que não tem preço e nem como falar, entendeu? Pra mim é isso. Eu fico muito, mas muito alegre dizer, antigamente, que tinha aquelas minhas delimitações e eu não sabia o que ia ser do meu futuro. E hoje em dia ver como eu desenvolvi no esporte, ver como eu tô hoje em dia, eu fico muito feliz, não sei como dizer. Não tem como dizer, muito feliz, mas muito mesmo. E gratificante por causa disso. Você se sente... Mas você é gigante. Você é gigante, você é gigantesco. É maior do que tudo isso, do que a gente, do que você que está em casa. E uma frase, Lia, amor não são palavras, são atitudes. Isso. Viu? Você que está em casa, mãe, pai, amor não é palavra, não é dinheiro, é atitude. É a atitude que vai fazer a diferença na vida de um filho, na vida do casal, na construção familiar e na construção da sociedade. Verdade. Essa rede de apoio, como é que você sente essa rede de apoio? Como você enfrentou a falta, né, desse apoio familiar, porque você estava longe? Isso. E como você recebeu, né, esse apoio que veio de fora? E como é tudo isso para você hoje em dia? Muito gratificante, porque assim, ficar longe da família foi uma barra. Eu senti a dor deles lá, de poder querer me ajudar e não poder, e mesmo ao tempo compreensível.
Porque mesmo eles de longe, eles estavam em orações, eles estavam me mandando palavras de carinho, de atenção. E o apoio aqui que os amigos vieram me dar foram muito, muito importantes. Desde a dona Luciana do Shopping da Criança, o apoio do Hospital Niná. Então, cada um fazendo o seu. E eu, como ele diz, e não canso de dizer, a gratidão que eu tenho pelo professor Gabriel Leal é eterna. Porque eu costumo dizer que mesmo que Abraão cresça, vai ser parte da vida dele. Por que eu friso tanto isso? Porque foi o esporte que trouxe a escola, que veio trazendo tudo atrás. Passeios, convívio social, convívio com as outras crianças, com outras mães. Então, assim, não foi só o esporte em si. Veio também uma outra rede de apoio, porque as outras mães se conhecem, trocam experiências. Então, assim, o trabalho que a Gabriel Leal faz para esses meninos é muito gratificante. Hoje em dia, Abraão ganhou peso, ele conseguiu estudar, que nem como está lá no Passo Lumiar, que é um programa lindo que o prefeito está fazendo lá, que é o do Capasso. Hoje em dia, Abraão já estuda, então está se evoluindo, já representa o esporte também na cidade dele. Então é muito importante, é muito importante. É como se eu canso de dizer uma palavra que mora dentro do meu coração, e eu quero que todo mundo aprenda, que você não adianta dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo e não fazer. Então tem que ter atitude. Apesar de o mundo ser muito difícil, o mundo é muito cruel, Fábio. E o que tudo isso te ensinou sobre fé e limites? Que a fé move montanhas, basta você querer. A fé, ela te leva longe, basta você ter pensamento. Eu costumo dizer que palavra tem poder. Profetiza coisas boas, que vem coisas boas para você. Agora eu vou lhe dizer bem sincero. Eu costumo dizer que o que eu vivo hoje é algo que eu não vivia há 9 anos atrás, quando Abraão estava bem. É muito dolorido. A gente é muito humilhado. Eu digo assim, não em questão de humilhações assim no cotidiano, mas assim, em questão de você pegar um Uber, de um transporte público, de um hospital. Eu costumo dizer que Abraão foi gratificantemente abençoado, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir um tratamento para uma criança dessa. Hoje em dia eu tenho que lidar com outras situações, mas nem mais com ele. É com o preconceito do mundo. É com as situações que o cotidiano traz pra gente. Às vezes a maioria das mães perde o estímulo por conta disso. Porque você não vem preparada, né, Lia? Não. Então, como foi que se deu quando Abraão voltou para casa? Como foi esse processo para surgir essa mãe, essa mulher, essa guerreira, essa pessoa que não desiste, que não desistiu e que não vai desistir, claro. Como foi esse processo? A necessidade de dizer assim, é eu, tem que ser eu, bora erguer a cabeça, porque meu filho já está na situação. Se eu cair na frente dele, vai ser bem pior. Então eu tenho que incorporar mesmo uma mãe forte, nem que eu desabe por trás, mas eu tenho que lutar pro meu filho, porque agora é eu. Abraão, o que tu mais admira na tua mãe? Ver como ela antigamente era. Tipo, eu mesmo entubado, ela sempre tentava falar comigo, mesmo eu estando entubado, não conseguindo falar. Tipo, mesmo eu estando entubado e não conseguindo falar, ela sempre no hospital botava uma musicazinha para escutar com ela, sempre me dizia horário. Ver que ela nunca desistiu de mim, mesmo eu estando naquela situação, para mim é muito gratificante isso. Para mim essa é a melhor parte. Gente, o que dizer de tudo isso? Isso é grandeza, minha gente. Ai, você me emociona, Abraão. Lia, hoje falar de acessibilidade, direitos negados, capacitismo, o que mais te revolta e o que você gostaria que mudasse? São tantas coisas, eu sei, mas o que você gostaria que mudasse, assim? O capacitismo e a acessibilidade. Acessibilidade, o povo fala muito, mas pouco é feito. Você não tem aquele direito de ir e vir. Infelizmente. A gente tem. Não, a gente não tem. Quem convive nisso aqui não sabe como é difícil. Você transitar numa rua, que você não tem uma calçada, você tem que se impor na rua, peitar os carros, você não tem um transporte decente. Mas tem um Uber. Mas ele não faz o serviço direito. Às vezes você é humilhado, às vezes é cancelado na sua frente. Você quer ver uma coisa assim que me indigna demais? Às vezes dá vontade de dar uma resposta.
olharem para mim na porta da minha casa ou na porta de um shopping, eu simplesmente pergunto assim, a cadeira vai? Nossa, dava um desse assim, não vai não, você vai operar um milagre na hora que chegar lá. Ele vai andar. Gente, ele... É um absurdo aquilo, é um absurdo. Então, assim, nossa, privação de direitos. Então, eu tô vendo que a gente tem que brigar muito, não se calar, bater de frente. Claro, da medida do possível, com educação, para não perder nossos direitos, mas a gente tem que brigar muito para conseguir alguma coisa, principalmente na área da saúde, na acessibilidade, que eu canso mesmo de... Escola, tá aí uma coisa que eu acho inadmissível. Você não tem acessibilidade em colégio. Em que sentido? De entrar e sair? Não. De você ter uma criança dentro do colégio. As barreiras que você encontra. Abrão mesmo. Abrão só conseguiu estudar porque o município botou peito. A equipe do Educapaz, que tem um programa lá no Passo Lumiar, botou peito para conseguir uma vaga para Abrão, porque senão Abrão não estudava. Precisa de tutor, precisa disso. Tudo é difícil. Eu não sei por que o povo dificulta tanto uma situação dessa. São pessoas, como o senhor está vendo, pratica esporte, vai para a praia, faz o que quer, a hora que quer. Não tem limites para eles. Por que a sociedade quer pôr limites para eles? Eu costumo dizer que eles não são presos. Quem prende é a sociedade. E atenção, gestor, você que está em casa, você que está nos assistindo, ou que essa mensagem de algum momento vai chegar até você. Entenda de uma vez por todas que nós, pessoas com deficiência, sempre existimos, existiremos, resistiremos, lutaremos pelos nossos direitos, principalmente por acessibilidade, direito à educação, direito à saúde, direito à vida, o direito de ir e vir. A gente sempre vai lutar e com as nossas mães do lado. Com certeza. Porque a gente tem que ser leão nessas horas para não deixar esse direito acabar. Porque o povo fala tanto, vocês têm direito, vocês têm direito. Que direitos são esses que a gente não pode exercer? Que direitos são esses que a gente não tem? Você não pode ir num shopping sossegado porque você pode encontrar barreira no transporte. Você não pode ir numa rua passear porque você não encontra uma calçada decente para andar. Que direitos são esses? E olha que a gente tem o direito, tem as leis de muros e calçadas que não são respeitadas. Porque você não anda, muito... Aqui em São Luís você não encontra uma calçada que não esteja obstruída. E aí, vamos falar, dizem, não, mas a gente requalificou a Rua Grande. Oxi. A Rua Grande agora é acessível. Acessível de quê, meu irmão? Não é não. Se bote a sua bunda na cadeira de rodas e ande ali na Rua Grande para ver se você tem condições de andar. Lá não motorizada mesmo, igual a minha, para ver se você consegue andar. Tá bom, seu gestor? Não consegue não, tudo é difícil. A questão de saúde é difícil, hoje em dia tá muito difícil. Uma criança dessa conseguir um tratamento, se você não for na peita, na braba, você não consegue. Então, assim, são barreiras que a própria sociedade impõe para eles, não é nem eles. Se deixasse os nossos direitos serem exercícios, como prevê a lei, o mundo era muito melhor, era muito diferente. Sim. E hoje, Lia, Abraão é para-atleta, estuda, vive. O que te dá força hoje para ser essa mulher forte? O que te move? Ver meu filho feliz, ver poder lutar, de poder... Olha, eu costumo dizer uma coisa assim, eu não faço tudo isso para mostrar, eu sou a mãe, não, eu faço isso para outras mães que um dia estão passando o que eu passei, ou que vieram a passar, ou que estão nesse momento, olhar e dizer assim, não, peraí, olha o que essa mãe já viveu com esse menino, olha o que esse menino é capaz. Se ele estuda, o meu também pode estudar, eu vou lutar atrás dos meus direitos. Se ele vai tomar um banho de mar, o meu também pode. Então, o que eu costumo fazer é usar Abraão, entre termos, a palavra de gozar, que eu digo no bom sentido, é de incentivar outras mães, que eu também já passei por essas dores e passo. Até hoje eu sofro, até hoje eu me limito, às vezes até hoje eu tenho medo. Apesar do povo achar que não, que Abraão, apesar de ter isso aqui tudo, mas com consciência, ele viaja, ele já foi para Paraíba, ele vai agora para Fortaleza. Ele vive uma vida com consciência, mas por quê? Porque está na hora de a gente mostrar ao mundo que quem prende é a sociedade, não são eles. Então, se você der o livre-arbítrio para a gente vai longe. Profissionalismo.
Hoje em dia é muito raro ter emprego para pessoas PCD. Sim. Então, desde agora, eu estou lutando para isso. Sim. Para o meu filho ser independente para o mundo e mostrar para outras mães, bora lá lutar, vamos se unir, vamos se juntar e vamos lutar pelo direito de fazer nossos filhos felizes. Se ele quer praticar um esporte, leva. Vamos, não tenha medo, não. Vamos tentar, pelo menos. Não se acorre em casa, não se acovada. Eu tô com medo. Eu também tive medo. Sim. Eu também me desesperei, eu também fiquei. Será que meu filho vai ser capaz? Pula da ponte para depois ver se molha. Abraão, qual o teu maior sonho hoje, assim? Hoje em dia, meu maior sonho é viajar de avião. Oh, meu Deus. Que é um sonho que eu tenho desde quando eu era pequeno. Que eu nunca viajei. Sempre tive essa curiosidade, sempre quis viajar. E não é que hoje em dia, é desde pequeno. Eu sempre quis viajar de avião. Só que eu nunca pude. Tu nunca viajou? Não. Quem sabe um dia, né? Não, mas tá perto, Abraão. Sim. Eu já viajei de ônibus, de carro. Mas nunca viajou de avião. Que legal, gente. Vocês são, sei lá, uma potência. Eu fiquei encantado desde que eu vi o Abraão nas redes sociais e uma criança tão pequena, assim, despontando com tanta força. Isso é tão potente, isso é tão forte. Lia, eu queria que tu olhasse para essa câmera agora e falasse para as mães que estão em casa, de repente agora, nesse momento, passando por um momento Tão difícil, parecido, né? Porque cada momento é um momento, cada pessoa é uma pessoa. Mas o que tu diria para uma mãe? O que tu gostaria de ter ouvido que tu diria agora para uma mãe que está em casa? Eu diria assim, não desista. Deus está mais na frente, Deus tem propósito, as dores são grandes. Mas não desista do seu filho, não esmoreça. Bata a poeira, levanta a cabeça e lute por ele. Porque o resultado vai vir. Hoje em dia o meu filho está aqui alegre, feliz, participa de coisas que impossíveis, mas está aqui. Então assim, não desista, lute pelos seus direitos. Não tenha medo, fale mesmo, faça barulho, faça zoada, não desista dos seus direitos, seja na escola, seja no esporte, seja onde for. Seu filho pode ter o direito de estar aonde ele quiser. Basta você, mãe, correr atrás. Dificuldade? Temos muitas, mas não abaixe a cabeça. Cada dificuldade, use ela como um obstáculo para você pular cada vez mais e mais para frente. Esse aqui eu vou vencer, esse eu vou vencer e vamos vencer juntas. As mães atípicas se abracem, se unem e trocam experiências. Abraão, e o que tu diria para o coleguinha teu que está passando por um momento de dificuldade agora? O que tu poderia dizer para ele? Não fique triste. Por mais de tudo que tenha acontecido, que esteja acontecendo, basta ter uma mãe do seu lado que não desista de você, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né, Abraão? É só ter uma mãe do seu lado que não desiste de você. Eu posso sentar só um exemplo para finalizar? Pode. Se a pessoa tivesse desistido no primeiro obstáculo, Sim. Hoje em dia eu não teria conhecido o Instituto Baldez, que é onde a dona Lúcia Baldez faz parte, que convidou Abraão. Se eu tivesse naquele momento ali, dito assim, não, Lúcia, eu não sei, Abraão não sabe falar, Abraão não lê, porque ele desalfabetizou, o problema da situação Sim. dele, ele teve 7 cirurgias nas cabeças. Ele tem a parte cognitiva dele, daqui para frente é oco. Então ele perdeu a visão, ele não come, por incrível que pareça, ele é deficiente visual desse lado total e 20% desse. Eu poderia dizer assim, não, uma escola de teatro como ele fez a Via Sacra. Sim. Se eu tivesse desistido naquele momento, quando a Lúcia me convidou, é isso que eu digo para as mães, não desista. Eu enfrentei meu medo. Eu digo, se deu, deu, se não deu, eu tentei. E eu levei. Olha o que Abraão fez. O Grupo Grita deu essa oportunidade, não só para ele, como outras crianças, de participar da Via Sacra, da apresentação da Via Sacra. Então já pensou se outras mães, como eu, não desistir? Porque se eu naquele momento eu desistisse, eu cito isso como um exemplo. Se eu tivesse desistido naquele momento,
Abraão tinha feito uma apresentação linda, que desde já eu deixo um convite para vocês, para você ir acompanhar a gente, que a gente sempre faz essas via sacra, Paixão de Cristo no Natal. Coisas mais lindas, lindas, lindas. O trabalho de Lúcia Baldez que ela faz com Abraão. Lindíssimo. Não é lindíssimo? Abraão não estaria em cima de um palco para sabe quantas pessoas. E aí eu estaria mais culpada ainda, porque eu teria desistido no primeiro momento. Então eu disse, não, eu vou lá, eu vou tentar. Se eu tivesse desistido, Abraão era o que ele era no esporte, com Gabriel Leal. Lia, hoje Abraão tem patrocinador? Não, ele tem uma pessoa que ajuda os amigos nessas viagens. O instituto, a gente também tem um instituto que está patrocinando, mas assim, num foco maior mesmo, não. Então, deixa tuas redes sociais, deixa tuas redes sociais, o que você quiser deixar aqui pra gente que tá em casa, quem quiser ajudar o Abraão a seguir, a realizar o sonho de viajar de avião, né, Abraão? Nem que a gente vá bem aí e volte, né, Abraão? Fazer essa próxima viagem de avião. Vamos lá, tentar conseguir. Porque o maior sonho ele já conseguiu, foi o Flamengo. Viu o Flamengo. Ele viu no começo do ano passado, que veio jogar aqui as 2 vezes, ele foi. Tu é flamenguista, Abraão? Doente. Eita! Nossa Senhora. Então nós dois, Abraão, somos flamenguistas. Então é isso, gente. Lia, muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço de coração. Abraão, obrigado. Estou muito feliz com vocês aqui. E, gente, nunca desistam dos seus filhos, nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam. E quem quiser conhecer a história da Abraão, como o senhor falou, o meu Instagram é fernandamelo367 e Abraão Atleta. É só botar Abraão _atleta e vocês podem acompanhar. E o último recado que eu deixo para as mães atípicas é: não desista. Amor não é palavras, sim atitudes. Então eu sei que as dificuldades são grandes, as barreiras são grandes, mas não deixe abater. Mostre para o mundo que seus filhos são capazes. Vamos brigar, vamos se unir, vamos lutar pelos nossos direitos. De todos, porque todos somos iguais. Então... Simbora, vem dançar quadrilha comigo. É assim, desse jeito assim, ó. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu me acabo na praça. É hoje que eu danço quadrilha, bumba, boi, cacuria. É hoje que eu danço quadrilha, bumba, boi, e ninguém me para. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu me acabo na praça. É hoje que eu danço quadrilha, bumba, boi, cacuria. É hoje que eu danço quadrilha, bumba, boi, e ninguém me para. Anarie, lelelele, viva meu São João. Anarie, lelelele, viva meu São João. Vita teus olhos, dança teu dengo, sobe poeira no cordão. São Brás esquenta a fogueira do meu coração. Hey, Anarie, lelelele, viva meu São João. Anarie, lelelele, viva meu São João. Agora chegou a hora de fazer a grande quadrilha. Olha a chuva, é mentira. Olha a cobra, é mentira. Simbora, seu menino, dona menina, vem dançar quadrilha comigo. Assim, ó. Fita teus olhos, dança teu dengo, sobe poeira no cordão. São Brás esquenta a fogueira do meu coração. Hey, Anarie, lelelele, viva meu São João. Anarie, lelelele, viva meu São João. Anarie, lelelele, só tem no Maranhão. Paula Nordestina.